Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, nosso primeiro programa. O Felipe está sorrindo, está feliz também, porque estamos começando CEO. O que significa, Felipe, CEO? Chief Executive Officer. Exatamente, isso é a definição empresarial, mas o nosso programa não é esse o nome. Nosso programa chama-se CEO por quê? Eu explico. Conversas estratégicas organizacionais. CEO. Chiquérrimo. Finalmente demos uma repaginada nesse nominho. Estamos ressignificando, né? Muito bem. Felipe, você está com a camiseta do Endspace. Endspace. Por quê? Eu explico. Porque este é um programa, como vocês podem ver, patrocinado pelo nosso software de gestão empresarial Endspace. Qual que é a ideia deste programa? Vender o Endspace para vocês. Brincadeira, gente, não é vender nada, não. A gente não quer vender, a gente quer trazer temas e trazer assuntos pertinentes relacionados à tecnologia, né, Felipe? Para quem gosta de saber novidades, para quem quer trazer debates, para que a gente possa aqui também conversar sobre isso, né? Então, a cada coluna do CEO, a gente vai trazer, vamos propor um tema para que o Felipe, aí sim como CEO da empresa, do Endspace e da Enlighten, possa trazer a experiência que ele tem, o conhecimento que ele tem e a gente debata sobre essas questões de tecnologia. Então, para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como o Globo Repórter perguntava. O que é? De onde vem? Do que se alimenta? Quem é Felipe? Como você chegou aqui a essa bela poltrona azul, que, aliás, seu departamento de marketing está de parabéns. Caprichado. Conta pra gente, então, quem é você? Como você chega aqui? Bom, eu sou um advogado de formação, né? Eu tenho trabalhado nos últimos anos muito com tecnologia, mas a minha história começa, né, há bastante tempo atrás, não muito tempo, mas já há algum tempo, em que eu decidi, né, cursar uma faculdade no interior do estado de São Paulo, na cidade de Bauru, e depois vim para São Paulo, né? Gosto de contar essa história porque ela também remete um pouco do esforço, um pouco do que eu acredito que eu fui bastante abençoado. Eu vim, né, para cá com R$ 77,32 no bolso. Não era muito dinheiro também na época que eu vim, era pouco dinheiro. Vim para trabalhar num escritório de advogado, para fazer processos, né, de consumidor, né, trabalhar com isso. E a carreira foi se desenvolvendo, né? Depois eu me tornei um advogado de empresa grande, de multinacional. E aí chegou um determinado momento em que eu perdi um emprego numa empresa grande. E aí eu estava concorrendo a algumas vagas de emprego de empresas parecidas, né, para fazer gestão e tal. Só que nesse mesmo momento eu fui acometido de uma doença, né? Eu comecei a ter crises, né, de ansiedade e eu desenvolvi fobia aérea na época. Então eu não pegava avião de jeito nenhum. E essas vagas, elas eram vagas em que era necessário viajar bastante, né? Então as empresas exigiam que, para além de você fazer o trabalho, você também tinha que se deslocar até um determinado lugar lá para fazer trabalhos operacionais de advogado. Eu não consegui, né? Eu fui até selecionado e tal, conversei com as pessoas, pedi desculpas, né, pela minha condição. E aí eu falei, puxa vida, como é que eu vou fazer? Empresa grande exige viagens longas, não dá para ir de carro, né? E aí nesse meio tempo, né, eu estava tentando me encaixar, né, em alguma situação. Falei, bom, eu sempre tive facilidade com tecnologia, eu sempre gostei de tecnologia. Eu não queria abrir uma Lotec, estava na moda esse nome na época, né? Eu não queria, assim, nada que fosse nichado. Não contra ou a favor da profissão, do advogado, do profissional de direito. Não era isso. Eu achava que faltava alguma coisa para mim, né? E aí eu comecei a, né, abrir a Enlighten, né, que era uma consultoria bem pequenininha. Comecei a ajudar, né, os meus amigos mais próximos, né, que confiaram que eu poderia, né, trabalhar para eles, né, ajudando, melhorando os processos internos do departamento, indicando algumas tecnologias que eles não tinham na época. Comecei a desenvolver esse trabalho. O tempo foi passando
E aí chegou o momento em que eu consegui, né, depois de ter ido morar nos Estados Unidos, ter voltado, aí eu consegui viajar, não fui de barco para os Estados Unidos, passou, e aí eu percebi assim que isso realmente era a direção de vida que eu devia ter. Sim. E a empresa foi crescendo até que chegou uma hora que a gente chegou num limiar daquilo que eu realmente não estava fazendo mais sentido para mim e que eu falei, bom, agora eu vou fazer o que eu quero. Eu quero ter uma empresa de tecnologia, eu quero poder empregar pessoas, eu quero poder sentir alegria, orgulho, prazer naquilo que eu faço. Então, o direito foi deixado completamente de lado, né? Foi um momento difícil porque muita gente falava na minha cabeça, né, assim, vai deixar de ser professor? Eu tinha terminado o mestrado na melhor escola de direito do Brasil, né, que é a USP, Largo de São Francisco, toda aquela pompa, dando aula. Né, olha, eu não estou deixando o direito, eu estou deixando a advocacia. O direito vai estar sempre dentro do meu coração, as leis não saem, não esquece nada disso, a forma de trabalhar com leis, mas eu acho que agora eu tenho que ter uma nova profissão. Então eu também fiz, Igor, um movimento arriscado, né? Já não era mais um menino, e eu não me arrependo, porque realmente hoje em dia eu estou seguindo a vocação que eu me descobri, né? Como um empresário, né? Então hoje a gente tem essa empresa de tecnologia, né? Ela é aberta para vários setores, a gente modificou completamente a ideia da empresa, a estrutura dela, aumentamos ela, criamos ela lá nos Estados Unidos, né? Então trouxemos, né, um pouco dessa oportunidade que os americanos ensinam muito sobre tecnologia para a gente. Levamos também bastante conhecimento para eles, essa troca entre os países tem sido muito rica e é um pouco disso a minha história, né? Comecei a trabalhar mais agora nesse momento voltado a questões de tecnologia, mas tenho, sem dúvida nenhuma, um background aí de anos na profissão do direito, né? Legal, muito bom, Felipe. Quero então propor aqui, colocar nessa mesa aqui, né? Nossa, gente, olha que bonitinho isso daqui. Felipe, o seu departamento de marketing está de parabéns, viu? Porque até a xícara a gente tem aqui do InSpace, eu adoro café e a gente toma Fique à bastante café, vontade, né? bastante café. Eu acabei de tomar um, então dá uma segurada aí. Mas o que eu queria propor aqui para essa nossa conversa, Felipe? Primeiro programa, queria que a gente debatesse um pouco aqui, eu acho que tem tudo a ver com esse nosso programa, que é a nova forma de trabalho do mundo. A gente está mudando essa, vamos dizer assim, essa forma comum de trabalhar cada vez mais no mundo, né? E aí eu acho que a nova forma de trabalhar do mundo é intimamente ligada às questões tecnológicas, né? E aí eu queria saber de você, para começar, qual que hoje você identifica como um dos principais, ou se tiver mais do que um, né? Quais os que você considera os maiores desafios deste momento que a gente tem hoje no mundo, né? Na forma de trabalho do mundo? Legal, uma boa provocação, Igor. Durante, né, a última vez que eu estava morando na América, eu tive, né, algumas aulas numa escola de negócios que eu frequentei, com um professor que ele falava muito sobre o mundo sem trabalho. Daí eu pensei, falei, mas que coisa esquisita, como é que um mundo pode ser sem trabalho, né? E aí na minha cabeça, né, de pessoa que sempre, né, boa parte da vida residiu no Brasil, sul-americano, né, a gente já pensa em questões sociais, pensa Sim. como que uma pessoa vai ficar desempregada, como que ela vai sobreviver, né? E aí ele começou a abordar, ele é um economista, e ele começou a abordar sobre o que as pessoas farão quando as máquinas fizerem o trabalho repetitivo delas. E aí eu parei para pensar, eu falei, bom, eu acho que a nossa sociedade não está preparada para o ócio. Porque ele deu alguns exemplos, né, de que o ócio pode ser, inclusive, perigoso para as pessoas. Porque se você está com a mente muito ocupada em alguma atividade, não te sobra tempo para você olhar para aquilo e falar, bom, vou fazer alguma coisa perigosa para mim, vou me arriscar mais, vou, sei lá, qualquer atividade que possa envolver risco.
E também tem um efeito sobre as emoções, porque a pessoa acaba ou desencadeando uma grande ansiedade ou ficando muito deprimida. Sim. E isso também pode dar consequências graves para o indivíduo como um todo. E aí esse reposicionamento de trabalho que você está colocando aqui era justamente a provocação daquele encontro naquela universidade. Então, isso foi no ano de 2021 ou 22 em Nova York, e a pesquisa era justamente essa, porque estávamos saindo de uma pandemia, onde as pessoas estavam ainda tentando se readaptar a esse normal, né, eu fiquei um tempão dentro da minha casa, eu trabalhei sempre com tecnologia, eu me viciei em telas, eu comecei a ter problemas, né, no universo digital, no sentido de ter até dependência digital, que é muito pouco falado aqui no Brasil, mas já amplamente divulgado nos Estados Unidos. E como é que eu vou agora voltar para trás? Então, todas as reuniões eram virtuais e agora fazer uma reunião presencial se tornou um absurdo. Ir trabalhar no escritório, um horror, um pesadelo. Ter interações sociais com pessoas que eu não gosto também se tornou difícil. Ou seja, o ser humano foi regredindo na sua capacidade de se tornar um ser sociável. Contrário do que as pessoas pensam, ser sociável significa se relacionar com gente também que não pensa como você. Claro. Então, para você aprender, para você enfrentar, para você discutir, para você também gostar, uma série de coisas, né? A gente não é obrigado a concordar 100% com tudo. Então, em cima disso era o contexto. E uma das coisas que me chamou muita atenção, que me fez pensar bom, se eu estou empresário nesse momento, né, e tenho uma máquina na mão, que é uma empresa, com funcionários, com pessoas que estão ali super capacitadas para trabalhar, para fazer, né, se empenhar, e a gente tem uma tecnologia disponível para oferecer para o mercado, como é que a gente então pode contribuir com a sociedade? E aí a minha resposta, né, dentro das minhas conversas anteriores foi, bom, acho que a gente tem que contribuir para uma sociedade que não tem tempo, que quando tiver esse tempo, tenha motivos para ter tempo. Então, do ponto de vista da tecnologia que a gente criou, e assim, pensando num aspecto social e filosófico, a gente pensou em oferecer a oportunidade para aquele profissional que está engasgado, que está se afogando em tarefas repetitivas, repensar o seu modo de trabalho em qualquer área, para que, ao repensar esse modo de trabalho, ele tenha condições de assumir as atividades pelas quais ele de fato sonhou um dia. Então eu tenho certeza, Igor, que se a gente, por exemplo, ir numa área de marketing, quem estava comentando, a gente tem muito profissional afogado em tarefa repetitiva. E ele fez um curso de marketing, ele fez publicidade, fez administração com ênfase em marketing. Tudo que ele não quer é pagar uma fatura. Tudo que ele não quer é ficar fazendo, batendo carimbo, como a gente dizia antes, assinando papel, acompanhando um gráfico. O que ele quer é ser produtivo, o que ele quer é ser experimentativo, o que esse profissional quer é se sentir útil do ponto de vista do raciocínio, da intelecção que ele tem. E aí, pensando nisso, eu falei, bom, nós temos essa arma, mas o que eu também vejo como uma grande dificuldade, e que eu acho que é ponto do nosso debate, é a gente mudar esse raciocínio. Porque parece que a gente está tão acostumado, quase que num efeito, é uma catarse mesmo, você está num efeito assim, contínuo. O seu próprio pensamento se tornou tão repetitivo e tão desesperançado de que há uma solução para isso, que você simplesmente, quando te oferecem isso é um pouco da minha angústia aqui no Brasil, você começa a oferecer isso, as pessoas começam a duvidar. Elas não acreditam que isso é possível. Elas acham que a gente está contando lorota, elas acham que não existe uma forma melhor de se trabalhar. Elas acreditam ainda que a gente precisa de um monte de pessoas para só repetir tarefas, como quase que se fosse um clã, sabe? Uma casta. Pessoas operacionais e pessoas que pensam. E eu sempre fui muito combativo disso. Acho que, né, a minha criação, minha mãe, jornalista, sabe? Numa época no Brasil tudo fechado, sabe? Essa coisa de revolução, cresceu junto comigo
a vontade do direito de fazer as pessoas voltarem a pensar, voltarem a ter raciocínio, voltarem a conversar sobre assuntos que para elas são estimulantes, ao invés só de apertar botão. Existe um dado, Igor, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que eu vivo falando em reuniões, que as pessoas, a cada 1h30, 2 horas do seu tempo, repetem tarefas, e essas tarefas nos seus trabalhos são básicas, são Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, alterna telas, envia e-mails, coisas que a gente já consegue, com o uso de tecnologias, deixar para que as máquinas façam, para que a gente consiga voltar a ter o direito de pensar. Então, eu acho que a gente vive 2 cenários. Um cenário de pessoas que estão num nível de inovação, que eu me coloco nesse cenário, e que eu consigo conversar com públicos mais jovens, que vão ser os decisores do futuro, porque eles de fato não aceitam trabalhar em atividades repetitivas. Eles já são esses nativos digitais, né? Nasceram na vida digital, então para eles é impensável eles assumirem um estágio, que hoje estão nessa fase, né, de estágio ou de recém-formados, e acreditar que eles vão ter que ficar apertando botão. Uma geração para frente já normalizou essa ideia de apertar botão e é isso mesmo. E a geração mais velha, que são os gestores, os CEOs de grandes empresas hoje em dia, né, eles estão delegando para pessoas o trabalho que eles não querem fazer. Então, quando a gente leva essa consciência, infelizmente a gente tem uma faca de 2 gumes. Que primeiro é não gostarem, porque de fato tira todo mundo da zona de conforto. E o segundo é, puxa, realmente eu tenho que pensar nisso se eu quero dar sustentabilidade para a minha empresa, se eu quero criar sucessão na minha empresa. Interessante. Muito legal, Felipe, essa sua colocação. E aí eu queria pegar o gancho que você colocou, né, dessa sua experiência nos Estados Unidos, dessa relação do trabalho que parece muito diferente de lá para o que a gente tem aqui, né? E os Estados Unidos, porque o gancho, né? Ele de fato é considerado do que muita gente tem dito hoje, de uma das zonas douradas do mundo, né? O que significa isso? Aqueles lugares onde o recurso financeiro é mais presente, onde as possibilidades são mais, de alguma forma, acessíveis, né, à sociedade de uma forma geral. Não que não hajam problemas, né? Existem os problemas, mas essa nova economia chama essas zonas de zonas douradas, onde essa tecnologia, esse dinheiro, esse recurso é mais presente. E aí a minha provocação aqui para você é a seguinte: o que essas zonas douradas têm que nós aqui hoje no nosso cenário, no nosso contexto brasileiro, ainda não temos? Porque o Brasil hoje ainda não é considerado uma zona dourada do mundo. O que existe lá que não existe aqui? Eu acho que é uma relação entre dinheiro e tempo. E isso passa por algumas questões que a gente tem no Brasil, né? Legislação trabalhista, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Eu não sou um defensor de liberdades totais num país em que ainda existe muita fome, muita miséria, muita desigualdade. Então, eu acredito que a gente, por esse cenário, a gente acaba enfrentando situações em que sim, temos que ter uma regulação, porque tem muito patrão que esfola empregado, né? Mas a gente também vê uma situação às vezes complicada, porque o Brasil, de 20 anos para cá, melhorou os seus aspectos educacionais em relação à graduação. Então a gente tem gente mais graduada do que a gente tinha há 20 anos atrás. Então, talvez a legislação para este público já graduado, que é o grupo dos grandes centros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, a gente deveria pensar um pouquinho diferente. Mas é o que é. Então a relação de tempo e dinheiro para o norte-americano é um pouco diferente, porque se ele vai cortar a grama do vizinho e ele diz que vai cobrar por aquela hora $70, você pode ter certeza que a outra hora em que ele não vai trabalhar, ele vai fazer alguma coisa que ele gosta. Porque ele sabe que os $70 em que ele ficou debaixo do sol, e eu estou falando de um empregado comum nos Estados Unidos, foi bastante difícil ele ganhar aquele dinheiro. No Brasil, por conta de várias assistências que temos, né, e aí faço parênteses para não ser mal interpretado, existe muita desigualdade. Então, temos que saber trabalhar com isso.
Mas para o público graduado, o que eu percebo é que o Brasil tem muita gente inteligente, boa parte das tecnologias nos Estados Unidos sempre tem um brasileiro lá ajudando, porque é super criativo, um povo vivo, um povo feliz, né? Um povo que tem muita ideia mesmo, só que a gente tem falta de oportunidade, porque quando fala, o que tem na América do Sul? Agronegócio, está falando basicamente de ainda sermos vistos pelo mundo como um grande celeiro de coisas, em que a gente simplesmente exporta e exporta matéria-prima. Quando a gente fala, por exemplo, em Nova York, que é a sede da empresa, que olha, esse software foi construído no Brasil por desenvolvedores, né, por criadores que são brasileiros nativos, né, e que estão espalhados em várias cidades, né, que é o caso da nossa empresa, eles tomam um susto. Eles acham esquisitíssimo, eles falam, como assim? E aí rola, sem dúvida nenhuma, um pouco de preconceito, porque fala, bom, mas você não é da Índia? Né? Fala, eu tenho cara, jeito de indiano, com aquelas roupas? Não tenho. Mas como assim no Brasil existe um polo de tecnologia? Existe. O problema é que a gente ainda é visto como apenas um exportador de matéria-prima. Então acho que cabe da gente como empresário, como colaborador de empresas, né, fomentar também isso nas redes, né, fazer essa troca de informações, trabalhar nessas questões de cursos e tal, para que a gente consiga, né, aos poucos ir transformando o Brasil numa zona um pouco mais agradável. É óbvio que a gente também tem questões governamentais, do tipo impostos altos, né? Quase nenhum incentivo fiscal para as empresas, né? Empresas de tecnologia pagam muito dinheiro para o governo, tem muitos problemas relacionados a impostos, muitos problemas relacionados à alta carga trabalhista que você tem aqui, e isso tudo desestimula e muito, né? Para que a gente tenha mais geração de emprego e atrativos, né, de investimento estrangeiro. Então sempre acaba se tornando, né, uma pequena iniciativa de algumas pessoas que são mais idealistas e que às vezes tem que se render, né, a dinheiro de investidor estrangeiro e que acaba transformando aquela empresa e levando até mesmo a operação fora do Brasil. Então para a gente se tornar isso, a gente precisa ter gente com mais apetite a risco, né? E a gente sabe que arriscar no Brasil é bastante complicado no cenário que a gente está atualmente. Ô, Felipe, é muito legal essa sua colocação, e aí eu fico pensando aqui sobre um ponto específico que você traz na sua fala, que é a questão das empresas, né? E aí a minha provocação é nesse lugar também, para que a gente possa olhar por essa ótica. O que talvez as empresas dessas zonas douradas que a gente está falando, o que elas já sabem que as nossas empresas aqui, que não somos ainda uma zona dourada, não sabemos? Eu acho que nesse aspecto, né, a gente tem visto que existe um ciclo de crescimento que essas empresas já aprenderam a ter a resiliência para aguardar. Então, no Brasil, como boa parte das empresas são investidas, né, você raramente tem empresas de tecnologia que não têm investidores por detrás. Os investidores, por sua vez, têm uma relação que eu acho que é um pouco tanto quanto injusta quando você analisa um investimento em empresa. Eles estão acostumados, né, a investir em empresas sólidas em seu portfólio. Então, o que são empresas sólidas no Brasil? São empresas basicamente de agronegócio e empresas basicamente que estão trabalhando em estruturas que já são muito consolidadas, né? Energia, gás, petróleo, etc. E aí, quando ele vai fazer um investimento em tecnologia, ele espera que o resultado aconteça com a mesma velocidade ou um pouquinho menos de velocidade. E é essa razão, inclusive, Igor, pela qual a gente sofreu impactos muito grandes em startups, né? Eu não considero a nossa empresa uma startup, já não é faz muito tempo, mas um pouco do que a gente percebe é que havia, né, uma certa disputa econômica e até mesmo de vaidades, né, de dizer qual era a empresa que seria o próximo unicórnio brasileiro. E aí faziam-se movimentos do tipo, bota mais dinheiro achando que com um monte de dinheiro você ia conseguir fazer uma escala rápida. E isso não aconteceu, porque não existe economia no Brasil ainda suficientemente grande
para assumir todas essas questões de você ter que vender. Por consequência, esses investidores começaram a retirar o seu patrimônio dessas empresas e colocar fora do país. E aí eu acho que tem um pouco dessa situação, porque as empresas de lá de fora compreenderam e amainaram, vamos dizer assim, o espírito desses investidores no seguinte sentido: olha, isso aqui é uma empresa de tecnologia, é uma super inovação, todo mundo vai gostar, só que vai levar tempo. Tempo quanto? Não sei te dizer, mas ó, todos nós estamos trabalhando, estão aqui os números, pode comprovar. No Brasil, por mais que um CEO seja de boa índole, que tenha uma equipe forte, esse investidor não tem o mesmo tempo que os investidores internacionais têm para recuperar o dinheiro. Então, no primeiro barulho que acontece econômico, ele vai e tira o dinheiro e aquela iniciativa, que poderia ser uma iniciativa muito boa, inclusive para o país, morre. Isso também eu acho que é catalisado por um problema que eu vi acontecer nos últimos 4, 5 anos, que foram salários exageradamente altos na tentativa de retirar profissionais de outros lugares, então é literalmente um recrutamento, né? Então eu passava a mão no telefone e ligava lá na empresa que você trabalhava e falava: quanto você ganha aí? Ah, eu ganho 10, então vem aqui trabalhar por 20. E isso não era sustentável, porque eu tiro você do lugar onde você está trabalhando por 10, coloco 20 para você vir trabalhar aqui. Do ponto de vista individual, ótimo para você, mas do ponto de vista de economia, se aquela empresa não atingir os resultados de venda, o que vai acontecer é uma demissão em massa. Então, às vezes a gente vê, né, essas notícias no Brasil: ah, fulano de tal demitiu em massa, vamos acolher todos aqueles colaboradores. Ah, o outro lá demitiu 500, 1.000, 2.000, 10.000 pessoas. Nossa, essa empresa fez isso com os funcionários, mas a gente tem que olhar o contexto como um todo, né? Ninguém foi para essa empresa, né, com algumas exceções, pensando em ganhar um salário que estava num equilíbrio. Foi sempre para ganhar o dobro. Essas empresas tinham essas características. E agora o dinheiro secou. Onde que está esse dinheiro, né? Já que o mercado está girando? Para onde foi esse dinheiro? Porque as iniciativas morreram, as pessoas ficaram sem emprego, as pessoas estão com dificuldade de se recolocar com até 50% dos salários que elas recebiam nessas iniciativas amalucadas, né, de aceleramento, de aceleração e de crescimento absurdo. E o que você vê é um mercado agora temeroso. E onde tem temor, não tem investimento, né? A pessoa vai segurar o dinheiro e vai colocar isso numa renda fixa, vai colocar isso num lugar onde que ela tenha certeza de que isso vai impactar menos no negócio. Então, nesse sentido, eu percebo que a gente ainda tem, né, uma ausência de maturidade que no exterior já existe, né? Porque as empresas não começaram a partir de investimento, elas começaram a partir de uma ideia, elas começaram a partir de alguém que realmente foi lá, né, cortou na carne, como diz o ditado, fez acontecer e aí foi atrás de dinheiro porque precisava crescer. Aqui a gente tem uma ideia, a gente não quer investir porque a gente tem medo também, na sua grande maioria, a gente pede para alguém que tem dinheiro ir lá e apostar na nossa ideia. Só que esse alguém que tem dinheiro, às vezes não tem a paciência necessária para fazer a sociedade modificar. E quando a gente está falando de tecnologia, Igor, a gente não está falando somente de dar um software para você fazer. A gente está falando do que é o assunto aqui, inclusive, que é modificar a forma de trabalho. Exato. Ô Felipe, essa mudança da forma de trabalho, como você bem disse, né, requer tempo. Nós temos uma cultura de trabalho que já é conhecida, né, da população. E essa mudança, essa entrada ou chegada de novas tecnologias, independente de qual seja, vai demandar o tempo, que talvez seja exatamente esse, o tempo de mudança de comportamento, de mudança cultural de um modo de trabalho para um novo modo, que talvez em outras localidades, aqui chamando de zonas douradas, já passaram por esse processo de, vamos dizer assim, tecnologização das formas de trabalho, né? Então, o que eu quero te perguntar aqui? Você acha que um desses desafios dessa nova forma de trabalho é, de fato, se abrir para novas tecnologias? Por que eu te pergunto isso? Imagino eu que quando o ser humano criou a roda,
houve um tempo de adaptação para a roda ser, né, vamos dizer assim, acoplada a esse novo modo de vida, esse novo modo de trabalho. O que me parece que é a mesma lógica. Quando você apresenta uma nova tecnologia, é um desafio você aceitá-la e levá-la para esse cotidiano do trabalho. Você acha que isso é o momento que nós vivemos hoje aqui no Brasil? Vou te contar uma história que ela ficou gravada na minha cabeça também num curso de negócio nos Estados Unidos que eu tive a oportunidade de fazer. Tem uma história, uma lenda que conta na cidade de Nova York, que era assim, Nova York foi a primeira cidade que esteve disposta a receber carros no início do século XX. Só que naquela época, as pessoas se locomoviam por charretes, né, por aquelas transporte através de animais, cavalos, né? E aí o prefeito de Nova York nessa época peitou essa briga, né? E aí vários empresários naquela época que estavam lá na prefeitura, né, num salão lá que eles faziam essas discussões, um deles levantou a mão, né, que era um membro da burguesia da época lá, levantou a mão e gritou e falou assim com o prefeito: qual é o problema dos cavalos? Por que você quer combater tanto os cavalos? Endereçando uma pauta que não tinha nada a ver. Porque o problema era tão complexo nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, porque para cada cavalo que entrava em Manhattan, eu precisaria ter coxo, precisaria ter água, fora os dejetos, né, desse animal, que acabavam gerando problemas sanitários mesmo numa Nova York que era muito diferente do que era hoje. E foi uma briga para conseguir colocar os carros lá, para conseguir colocar o bonde elétrico lá. E isso levou bastante tempo para as pessoas entenderem que os cavalos eram animais que poderiam ficar no campo e ter outro tipo de atribuição, e porque a gente estava dando origem agora à era dos automóveis. E aí eu faço esse paralelo exatamente com tecnologia. Qual é o problema de você utilizar uma nova tecnologia que tira tarefas repetitivas de você? Não tem problema nenhum. O problema é que muitas vezes as pessoas, elas não querem. E aí a gente tem que entender por que elas não querem, né? Nas pesquisas que a gente tem realizado em relação a isso, é porque elas ainda encontram muita dificuldade, como usuárias, de compreender que aquilo não vai lhes tirar o trabalho. Aquilo é um aliado ao trabalho delas. Mas existe muito mito, muito fake news, existe muita gente batalhando contra essa percepção de vida, compreendendo que a gente, olha, você não vai perder seu trabalho. O que vai acontecer é que você vai ser reposicionado para trabalhos mais intelectuais. E aí, você está disposto a sair dessa zona de conforto onde você trabalha mais repetindo tarefas e ter que pensar, vamos dizer assim, em outros assuntos, né? Existe um filme também que eu recomendo para todo mundo que eu acabo conversando, dando aula, que ele se chama Idiocracia. Ele é um filme de 2005 e é engraçado porque nesse filme a pessoa ela tem uma viagem no tempo. Então ele é convidado a participar de um programa do governo e ele entra numa cápsula e aí acontece um terremoto, esquecem ele nessa cápsula e ele acorda 60, 80, 90 anos depois. Ele acorda muito tempo depois. E quando ele acorda, ele vê uma sociedade esquisita, né? E aí ele olha aquilo e ele, obviamente, viajou no tempo, ele está com dor de cabeça, ele está ruim de estômago, ele está todo com problema no corpo. E ele vai para um hospital. Quando ele chega nesse hospital, tem uma pessoa que está fazendo assim, tá com uma feição assim bem de perdida, de uma pessoa boba, né? E ele chega e fala: eu estou com dor nas costas, com um pouco de dor de cabeça, um pouco ruim de estômago, eu queria falar com o médico. E aí a câmera apresenta um painel. Esse painel é um monte de emojis assim, que tem uma pessoa com dor de cabeça, uma pessoa com dor de estômago, uma pessoa com dor aqui, né? Vários emojis e a pessoa não sabe que botão aperta. Então, é uma retratação da sociedade distópica, né, em que eu só apertei botão. O que a gente está propondo aqui é não se tornar essa sociedade, mas é a gente recuperar o direito de pensar. O direito que a gente tem como
únicos, né, exclusivos do universo, do mundo inteiro. Somos os únicos seres que realmente conseguem pensar, criar e se condicionar a coisas, né, maravilhosas que os bichos não conseguem. Só que a sensação que eu tenho do universo atual é que a gente meio que se resignou à ideia de que tenho que repetir mesmo, não vejo a hora de acabar. E parece que a vida ficou sem propósito. E o trabalho, na minha avaliação, ele é parte do propósito da nossa vida também. Não é só o trabalho, mas o trabalho também é um design que foi dado para a gente para que a gente consiga ter vivência social, né? Para que a gente consiga desenvolver nossos talentos, nossos dons, né? E eu acredito que fazer tarefa repetitiva não é pelo qual nós somos projetados. Exato. Eu acho que uma outra coisa que é muito legal, né, Fê, nessas novas formas de trabalho que a gente encontra no dia, é cada vez mais a percepção de que, e indiscutivelmente, o tempo é um bem irremediavelmente irrecuperável, né? Não há como recuperar tempo. Por isso que talvez hoje essas empresas que a gente percebe preocupadas muito com a questão de tempo, elas investem de fato nos seus próprios colaboradores, né? Esse espírito de trabalho de que o tempo é o bem mais caro que a gente tem aqui. Então, quanto menor o seu tempo de trabalho e maior a sua produção, é vantajoso para que todos aqui nesse sistema tirem proveito disso, porque no final do dia você vai ter mais tempo com a sua família, a empresa vai estar podendo trabalhar mais recursos que você produziu. Então eu acho que isso tudo tem muito relação ao tempo, né? A esse valor do tempo. Quanto custa o tempo? É uma resposta que a gente não sabe, mas a gente sabe que é algo muito valoroso. Parece que é uma lógica que a gente encontra cada vez mais quando pensamos em tecnologia relacionada ao trabalho, né? Essa otimização do nosso tempo. Ou a gente investir o tempo que é necessário para o que a gente precisa fazer e não perdê-lo, né? Você acha que essa relação do tempo e do trabalho talvez, essa grande mudança desse novo modo de trabalho do mundo? Ou você acha que existe algo que ainda é mais relevante nesse momento do que o tempo? O valor do tempo é individual de cada um, né? Então, eu traço esse paralelo por mim, né? Quando a gente está na casa dos 20, a gente tem todo o tempo do mundo. Então a gente não se preocupa em perder tempo. A gente gosta de perder tempo. Quando a gente está na casa dos 30, a gente quer o tempo para ganhar dinheiro. Porque dinheiro é importante para pagar nossas contas e para fazer um pé de meia, porque a gente sabe que vai ficar mais cansado no futuro. Quando a gente bate na casa dos 40, a gente pergunta: o que é que eu estou fazendo com o meu tempo? E o tempo começa a se tornar escasso. E não é porque teve uma pequena variação de idade entre 20 a 40 anos. Isso é pouco tempo, se você for pensar. Mas é porque o amadurecimento da vida do profissional eu vou repetir isso por quanto tempo? E essa repetição está me trazendo senso, propósito, valor. Então, sim, o trabalho tem uma relação direta com o tempo. Um trabalho sem propósito te dá a sensação de tempo perdido. Agora, um trabalho do qual você acredita e que tem significado para você, dá uma relação de ganho de tempo. E no Brasil, quando a gente fala de tecnologia, eu entendo que a atividade da tecnologia é justamente essa. Então, se a gente vai vender software, dizendo assim, olha, esse aqui é meu software, faz isso, faz aquilo, barará, 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 a resposta do comprador é sempre a mesma, mas eu já tenho esse software. Eu tenho aqui um que parece mais ou menos aqui, mas funciona. Porque o profissional está querendo se livrar do trabalho. Quando a gente está falando de um software que tem, que se importa, né? Um software que se importa com o tempo das pessoas, a gente não está falando somente que o software vai diminuir o trabalho dela para ela se livrar rápido, mas é para ela se reencontrar naquele trabalho que ela faz ou procurar outro trabalho. Então,
a gente tem que pensar que grandes tecnologias, grandes inovações, sempre trazem por detrás delas um conceito filosófico muito interessante. E não adianta escapar. Quando você pega as principais empresas de tecnologia que inovaram verdadeiramente, sempre esteve por detrás um idealismo daquele inventor, daquele fundador de empresa, em que ele descobriu uma situação que ia para além da dor do objeto que estava, eu não consigo fazer cadastro, eu preciso, né, de um CRM, eu preciso de um software de contratos. Não é sobre isso. É sobre a relação que o ser humano tem com o tempo. Olha, eu, que estava na condição de ter inventado isso, estou te oferecendo para você, semelhante igual a mim, ser humano igual a mim, uma possibilidade de você escapar dessa rotina que você não gosta, para você fazer algo que você gosta com o tempo que te sobrou. E aí você começa a ter uma inversão disso, porque aí você já não está falando mais sobre o tempo que sobra, você está falando sobre o tempo que você investe em você. A gente passa muito mais tempo com as pessoas que a gente não tem nenhuma afeição do que com as pessoas que nós amamos. Porque a gente tem uma relação castigadora de trabalho. Né? Eu acho muito esquisito isso, porque tem gente que acredita, Igor, que trabalho é castigo. É verdade. E trabalho não é castigo, a partir da ideia de que você tem um propósito. Agora, se você não tem propósito no trabalho, tá tudo bem. Mas eu não conheço, né, na história da sociedade, pessoas que não trabalharam e que tiveram algum tipo de senso de pertencimento com sociedade ou algum senso de realmente fazer diferença para alguém. Porque tudo envolve trabalho. Esse trabalho pode ser remunerado ou não. Ele é trabalho, né? Ele é um emprego de um esforço que você faz em detrimento de algo que você acredita, né? Em proveito de algo que você acredita. Agora, quando você está só apertando o botão, repetindo tarefa, reclamando, trazendo uma série de coisas ruins, uma energia baixa para você, aí realmente a gente precisa rever. E acho que esse é o grande mote da tecnologia. É chegar para o profissional e falar assim, olha, não é sobre você ir embora às 6 horas da tarde, é sobre você se sentir bem. É sobre a gente colocar sobre você um fardo mais leve. Porque senão, você só está trabalhando por trabalhar. Aí no final, no 5º dia útil, você recebeu o teu salário e você foi gastar com coisas que também não vão te dar o sentimento que você gostaria. E parece que a gente fica nessa roda viva. Né? Se não fosse assim, a gente não teria tantas situações complicadas no mundo, né? E para além de vícios, tantas coisas ruins também que acabam acontecendo. Então, eu acho que a tecnologia sim pode ser um aliado, fator decisivo no profissional, mas às vezes é difícil convencer. Às vezes não, quase sempre é difícil convencer uma sociedade que acredita que o trabalho é castigo. E Felipe, para a gente encerrar essa nossa primeira conversa aqui, nesse nosso primeiro CEO, né? O que você, como um CEO, levaria para outras empresas que estão nesse momento também de mudança de forma de trabalho? O que você sugestionaria como um aspecto importante para que elas olhem com atenção nesse momento de mudança de forma de trabalho? Olha, Igor, sem demagogia alguma. Usar as pessoas que estão trabalhando em favor da empresa que nós administramos com o máximo de respeito por aquilo que elas querem ser e são. E eu acho que a gente só faz isso quando a gente alia, né, inteligência nos nossos processos internos, então a gente consegue fazer o melhor dos mapeamentos que a gente consegue para o tempo de hoje. E outra, cientes de que o tempo de hoje, os processos de hoje não serão os processos do amanhã, tendo essa consciência de que eu posso organizar a casa hoje, daqui a um ano eu ter que reorganizar ela totalmente diferente, e aplicando movimentos de tecnologia que são coerentes. Exemplo, eu não posso colocar uma tecnologia achando que ela vai resolver todos os problemas, porque ela não vai. Ela é uma quase solução, e eu canso de falar isso, canso mesmo de falar. Tecnologia é quase solução, porque a solução é o ser humano. A solução que está por detrás de todo o contexto é um ser humano que tem uma capacidade de intelecção para conseguir cuidar daquilo que você está
remunerando o colaborador para fazê-lo. E ele vai utilizar ferramentas, né, como foi o caso da roda lá quando o homem inventou, que no caso hoje é a tecnologia, para fazer esse trabalho de uma forma mais eficiente. O que eu percebo é que não é uma questão de eficiência, é uma questão de querer se livrar rápido. Então eu quero me livrar rápido, você quer se livrar rápido, fulano quer se livrar rápido, porque é trabalho e trabalho é castigo. Meu Deus, eu não posso fazer isso. Então, eu também fico pensando assim, que as empresas têm um papel muito grande na sociedade para geração de renda e para geração de propósito de trabalho. Só que ao mesmo tempo a gente não pode ter um discurso demagogo de falar assim, eu promovo ESG aqui na minha empresa, eu tenho práticas de sustentabilidade, etc, 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 mas eu também não promovo naqueles meus colaboradores um profundo sentimento de que é preciso refazer, de que é preciso repensar. Eu não promovo para esses meus colaboradores uma ideia de que, olha, talvez a tecnologia que foi usada nos últimos 30 anos já não funciona mais. Eu não proponho para aqueles meus colaboradores o direito deles pensarem em novas metodologias. Então, fala-se muito sobre liderança hoje em dia, né? Mas qual é o tipo de liderança certa? Eu também não sei. O que eu sei é que para o momento de hoje, da minha empresa, daquilo que hoje eu administro, existe um formato mais adequado. Se daqui 5 anos vai ser esse formato, ninguém tem essa resposta. Então, acho que as empresas têm que conseguir entregar mais para essas pessoas ferramentas que devolvam para essas pessoas o direito de pensar. E não é de graça não, viu, Igor? Quem vai se beneficiar completamente de pessoas que pensam é a própria empresa. Esse é um assunto que a gente nunca chega num fim, né? Chega. Não tem um final para isso. Isso é muito bom, mas eu queria encerrar aqui nosso primeiro papo, esse primeiro CEO, né? Dizendo para as pessoas que se tiverem temas, tiverem sugestões, mandem para a gente para que a gente possa aqui conversar, aprofundar, falar mais sobre outros assuntos que vocês gostem também. E agradecer, né, a participação de todo mundo que está envolvido aqui nesse projeto. São muitas pessoas que estão aqui para colocar esse projeto, né, nas redes sociais e que mais assuntos vêm aí. Mas não vamos deixar de falar, né, Felipe, para seguir o Instagram do Enspace, Enspace Brasil, se encontra aí em todas as redes sociais, site, então você encontra fácil. Mas é importante porque é o Instagram, esse nosso canal aqui de comunicação, certo? Certíssimo, muito obrigado pela oportunidade. Espero que a gente tenha contribuído aí para as pessoas entenderem que não tem vilão e super-herói. Tem gente tentando construir um mundo melhor. Acho que é um pouco sobre isso. E é isso, gente. Encerramos aqui então o primeiro de muitos, né, episódios aqui da nossa coluna CEO. Então a gente espera vocês nos próximos, né? Você já tem algum tema em mente para o próximo? Não, mas eu tenho certeza que a equipe de marketing vai dar o tema. Aliás, a sua equipe de marketing está de parabéns. Ela está de parabéns Ela mesmo. é uma equipe muito boa. Ela é boa. Ela é muito boa. É muito boa. Então é isso. Próximo, eu já vou pesquisando aqui alguns temas pra gente debater também. Show de bola. Tchau, gente. Até a próxima.